Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez reunidos em torno da Palavra de Deus. Como é maravilhoso aprender tudo que ela tem para nos ensinar. Se você chegou a esse vídeo, é porque Deus quer que você conheça cada dia mais e melhor, que você desfrute das coisas que Ele preparou para você. Busque a Deus com sinceridade, entenda que você precisa dele, não ele de você. Porém, Ele espontaneamente decidiu se apresentar para nós e se doar para nos dar a vida eterna. Hoje nós vamos entender um pouco sobre uma característica que Deus tem, que é de se esconder para se revelar. Que coisa! Deus se esconde muitas vezes para se revelar. Mas antes eu quero lembrar que a única forma de você expandir essa obra que Jesus realizou no meio de nós é dando seu like, se inscrever e clicar nas notificações. Assim você recebe automaticamente nossas atualizações, tá bom? Se você foi abençoado, outras pessoas estão precisando também desse testemunho. Do testemunho que o caminho da luz, por meio do encontro com Jesus, teve e que se transformou um centro espírita em uma igreja. E muita gente está precisando ouvir que Deus ainda opera maravilhas no meio dos homens. Assim como ele chamou Abraão, bateu na porta de Abraão e disse: vem para uma terra que eu vou te mostrar. Assim também ele bateu na porta do Edmilson com a Gabriela e disse: venham, que a partir de agora eu lhes farei evangelistas, Eu usarei as suas vidas para evangelizar o mundo. E você pode fazer parte disso, basta compartilhar o nosso testemunho. O tema que eu quero abordar hoje é: para que existe templo? E a palavra-chave que eu escolhi foi o Evangelho Santo de João, no capítulo 2. Vamos à palavra? Estando próxima, João capítulo 2, versículo 13 ao 21. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague, que é um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu, ou me devorou, ou me devorará. Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: que sinal de autoridade nos mostras, uma vez que fazes isso? Respondeu-lhe Jesus: derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram-lhe, pois, os judeus: e em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Tudo que Jesus Cristo realizou na terra, quando veio conviver no meio de nós, foi nos mostrar qual era o modo pelo qual deveríamos ter acesso a Deus. Isso não se faz por meio de uma religião. Nessa passagem, os religiosos estavam interrogando e questionando sua autoridade, mesmo ele tendo feito tantos milagres incríveis na cara deles. Eles tinham corrompido o templo, o propósito daquele lugar, os mandamentos de Deus. Eles extorquiam as pessoas que vinham de longe, porque o sacrifício anual era feito por toda a Judéia, por toda Israel. Então vinha gente de 200, 300 quilômetros de distância para o templo em Jerusalém. E era permitido que elas, ao invés de carregarem o seu sacrifício, carregarem o cordeiro, carregarem as pombinhas, carregarem aquilo que elas deveriam oferecer em holocausto para pagamento dos seus pecados, no templo, elas pudessem trazer dinheiro.
e por meio do dinheiro comprar um animal na região. Então, eles, vendo essa oportunidade de ganhar dinheiro, ao invés de usarem a necessidade das pessoas para aplicar a piedade, para fazer o que era justo em amor, justo conforme filhos de Deus, que Deus tinha chamado para serem divulgadores, propagadores, sacerdotes, para mostrarem o amor de Deus, o amor de Deus nas Escrituras, por meio da revelação que Deus havia dado para eles, por tê-los tirado do Egito, por tê-los feito nação, feito uma nação que fosse uma nação de sacerdotes, e espalharem o amor de Deus, o nome de Deus para todas as nações em amor e para o seu próximo, eles tornaram o templo em casa de negócio. Alain, mas não era lícito vender os animais para quem não tinha. Mas não tornar a moeda do templo, que era uma moeda única, não era a mesma moeda de Roma, que naquele momento dominava Israel, Jerusalém, eles tornaram a moeda do templo moeda de câmbio. Então as pessoas vinham com moedas que não eram a moeda do templo, que ninguém tinha, só o templo tinha, eram obrigadas a cambiar o dinheiro que eles tinham pela moeda do templo. Aí já se tinha um ágio, ganhava-se um cascai, um dinheiro. O templo é santo, o templo é um lugar de adoração, onde se fazem coisas espirituais para Deus, para aplacar, saciar a vontade de Deus, para se aproximar de Deus. Lembra-se que eu ensinei? Corban, a palavra corban, sacrifício, não tem nada a ver com dor, com pena, com algo difícil de fazer. Não, o sacrifício era aproximar-se, ter comunhão. Essa era a vontade de Deus, que Deus tinha ensinado para eles, mas eles distorceram a lei pela sua própria corrupção. E aí, pior do que isso, Alain, mas tem algo pior? Sim, além de usar o câmbio para ágio e para ganhar dinheiro, eles vendiam muitas vezes, a pessoa comprava aquele sacrifício, levava até o sacerdote tomava do sacrifício e como tinha muita gente, eles davam um jeito de enganar o ofertante do sacrifício, pois aquele sacrifício servia para Deus perdoar-lhes os pecados, levavam para dentro do templo e não sacrificavam o animal. Davam a volta por dentro, levavam para o comerciante novamente e revendiam o sacrifício, tornando o sacrifício daquela pessoa inválido. Pensa, irmão, se isso não aborrece a Deus. Se não aborrece a Deus, que nós façamos da casa de Deus um negócio. Que nós vamos à casa de Deus para suprir as nossas necessidades. Necessidades que eu digo, necessidades fundamentais. A igreja é um lugar onde a casa de Deus, o povo de Deus, é sim um lugar de amor em que nós praticamos a piedade, a caridade. Mas não é esse o objetivo. Eles estavam fazendo da casa de Deus negócio, um comércio. Os chamados pelas Escrituras em Apocalipse como cães, aqueles que se locupletam, que usam da palavra de Deus para negócio, para angariar fundos para si próprio, né? Deus exigiu sacrifício, porém eles corrompiam o sacrifício. Então, que atitude degradante. Então Jesus vem contra aquela situação, mostrando para eles que eles se arrependessem, mostrando para eles que eles estavam cometendo um pecado gravíssimo. Mas, ao invés disso, eles repudiaram a atitude de Jesus, não se arrependeram. Então, Deus tem todas as verdades disponíveis para os homens, para que os homens venham ao conhecimento da salvação. Mas o caso desses homens, como de muitos que existem hoje em dia, é que eles vivem em corrupção e em impiedade, sem fé e sem obras, distantes de Deus. Eles não se interessam pelas coisas de Deus. Então, a palavra de Deus, para essas pessoas, parece loucura. Por isso que eu digo que Deus se esconde para se revelar.
As pessoas que têm interesse, que são piedosas, que têm vontade, piedade não é ter dó das outras pessoas. Piedade é quando você se aproxima de Deus, conhece a vontade de Deus, é envolvido pelo Espírito de Deus que te torna amoroso segundo Deus é amoroso. Então, piedade é quando você, aproximando-se de Deus, se torna uma criatura segundo a vontade de Deus, segundo os planos que Deus tem para todas as pessoas. Então, quando nós somos rebeldes, quando o homem se rebela, quando o homem comete pecados que ele não se retrata, que ele não se corrige, que ele não busca a piedade, busca viver retamente, as coisas de Deus para ele parecem loucura. Então, por isso que Deus não se revela abertamente, ele fala por meio de parábolas. Ele fala de forma a que quem deseje conhecê-lo precise se aprofundar, precise procurar entender. Veja que os apóstolos perguntavam: Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Porque eles estavam o tempo todo perto dele, em comunhão com ele, tentando entender a mensagem e a palavra de Deus que ele trazia para eles, pois eles sabiam que ele era o Messias. Né? Reconheciam ele pelos seus milagres, diziam: só um homem de Deus, só alguém enviado por Deus pode fazer o que você faz. Enquanto esses sacerdotes, esses homens maus aqui, que eram responsáveis pelo templo, mesmo vendo os milagres de Jesus, não reconheciam ele como Deus. Por quê? Porque por trás dessa negação, dessa rejeição, estava o quê? O pecado que eles cometiam. Eles não queriam se abandonar o pecado. Né? Então, para compreender a palavra de Deus, nós temos que nos chegar a Deus humildes, necessitados. Eu quero entender, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é a palavra viva para mim, eu creio que Deus tem em Jesus Cristo a salvação para a minha vida. Deixa eu ver o que Deus está querendo falar para mim. Por isso que muitas vezes as pessoas não vêm à igreja, elas não participam das coisas santas de Deus, elas querem só admirar, mas elas não querem virem a um compromisso, a uma aliança com Deus, virem servir a Deus com toda a sua vida. E muitas vezes elas ficam ao redor, de fora, né? Em volta, às vezes trabalhando para a igreja, mas não usufruindo do melhor que a igreja, que eu falo igreja, agora nós estamos vendo que templo não é igreja, vamos ver isso agora, que templo não é igreja, né? Não são as paredes, né? Vamos ver isso agora na sequência. Então, você precisa se chegar a Deus carente da sua ajuda e de conhecê-lo. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Veja o que diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Eu já falei sobre isso. Por que galardoador? Essa fé aqui é a fé em Cristo Jesus. É a fé na salvação, no Redentor, que se você buscá-lo, ele vai te salvar. Galardoador, ele vai te dar um presente, que é a salvação. Então, ele responde para eles que o único meio de se achegar a Deus é por meio do seu sacrifício, mas eles não entendem. Ele diz no penúltimo versículo, derrubem esse templo. Eles perguntaram uma coisa, ele respondeu outra completamente diferente. Por que ele respondeu totalmente diferente? Porque eles não estavam interessados em entender. Eles sabiam que estavam cometendo atos errados. Jesus os repreende e eles não dizem: Senhor, o que nós precisamos fazer para que nossa vida, para que as nossas atitudes não sejam condenáveis? Aí ele teria respondido. Mas quando ele diz em forma de parábola, derrube este templo, ele não está falando do templo construído por Salomão, do templo do rei Herodes, né? Um templo gigantesco, uma coisa magnífica que estava construída ali. 46 anos para ser construído, como eles dizem, né? Levou 46 anos para ser construído e você diz: derruba esse templo, que eu construirei em 3 dias? Ele estava falando por meio de uma parábola, ele estava falando do seu corpo.
Eu serei morto por amor da humanidade. Eu serei morto por vocês. Me matem, que ele quis dizer. Eu serei morto através de vocês, por meio da negação, da rejeição de vocês. Né? Templo não são catedrais, não é a igreja, não é a CLSJ. Esse não é o templo. Né? Ou qualquer outro lugar físico, mas templo somos nós. E que o perdão, e ele diz, e que o perdão para as nossas ofensas contra Deus estava nele. Ele veio nos perdoar. Ele era o templo, ele estava se referindo. A representação de toda aquela figura do templo que Deus tinha ordenado a Moisés construir, representa Jesus. Cada objeto daquele templo, o próprio templo, representa a nossa vida, nós, plenos de Deus, cheios de Deus. E era isso que Jesus dizia. Ele era o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, sem pecado, o Cordeiro que daria a vida por nós, para nos salvar. Né? E em 3 dias ele ressuscitaria, mas eles jamais entenderiam, porque o pecado deles era maior do que o desejo de conhecer a Deus e de se arrepender. Então, ele não implora para que eles o aceitem. Olha, eu sou Jesus, o Salvador, eu vou morrer por você. Ele não faz isso. Mas ele usa de uma parábola. Então, ele se esconde. Aquele que tiver interesse, o conheceria. Aquele que tivesse interesse, o conheceria. Assim como hoje, não é diferente. As pessoas não têm interesse pela palavra de Deus. Todos esses segredos, eles estão escondidos nas Escrituras, em cada mensagem, em cada versículo. Mas as pessoas não se aproximam para entender. Elas rejeitam a Bíblia, o Evangelho e a sua mensagem. Então, dessa maneira, nós podemos entender que a humanidade não conhece a Deus, não porque ele não se revele, mas porque mesmo sendo repreendida do seu erro, ela não procura conhecer a verdade. Por isso ele responde, né? Me matem. Ele não está dizendo destrua o templo. Me matem e eu ressuscitarei no 3º dia. Mas eles jamais entenderiam essas palavras. Ele disse, eu darei a minha vida para perdoar as ofensas que vocês fizeram. E então darei o meu espírito àqueles que crerem em mim. Então eles serão um templo de adoração. Eu ressuscitarei ao 3º dia. Ele não disse que destruiria o templo físico e nem que reconstruiria ele em 3 dias. Não esse prédio feito por mãos, de pedras, feito por mãos humanas, mas o meu corpo, a minha pessoa. João 17 diz assim, Jesus falando com Deus, uma última oração que ele faz em intercessão por nós. Ele diz, eu lhes dei a glória que a mim me deste. Que glória? Ele deu, quando Jesus se tornou homem, ele recebe o Espírito Santo no batismo de João. Para que sejam um, como nós somos um. Então o Senhor está profetizando aqui, eu vou dar a eles o meu Espírito, o seu Espírito, porque o Espírito de Deus é chamado Espírito de Jesus ou Espírito de Deus, que é a mesma coisa, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como amaste a mim. A resposta do tema que eu fiz, a pergunta que eu fiz no princípio, para que existe templo a resposta é, o templo é uma figura do plano de Deus ao longo da humanidade de transformar eu e você em um sacrifício de adoração perfeito. Nos regenerarmos pelo perdão dos pecados e habitar em nós por meio do Espírito de Cristo ou Espírito de Deus, se você preferir. Então agora nós nos tornamos o templo e a habitação de Deus. Por isso é que nós temos que nos unir, uma pedra ligada à outra, formando a igreja invisível. Você já se tornou templo de Deus? Já se tornou igreja? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pela tua revelação, que o Senhor nos dá mais uma vez por meio da tua palavra, que nos edifica, que nos transforma e que nos convence de todo o pecado. Que nós possamos verdadeiramente sermos esse templo que o Senhor planejou desde a fundação do mundo, que foi gerado
por meio de Cristo Jesus. E agora somos nós também o templo de adoração, um sacrifício vivo diante do Senhor, por meio do sangue do teu Filho e no poder do teu Espírito Santo que habita em nós. Amém.